Olá, estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus. E hoje o capítulo que nos cabe é Gênesis 44. É uma narrativa fluida, gostosa de se ler. Então eu convido você a ler esse capítulo talvez mais de uma vez e prestando atenção nos pontos que eu destacarei agora. O primeiro deles é que é interessante observar que a acusação feita, aos irmãos de José, ela não era um simples furto, mas era um furto, entre aspas, qualificado. Eles haviam pago com o mal o bem que eles haviam recebido. Isso está no verso 4. E aí, os irmãos, de José, eles disseram que nunca eles fariam isso. Eles eram homens honestos, que amavam a justiça e que eles não poderiam fazer algo a respeito. E quando finalmente o copo é encontrado e, entre aspas, o crime é elucidado, o crime é comprovado, eles assumem que somente Deus poderia ter intervido, porque eles não haviam cometido aquilo, mas no passado eles carregavam uma culpa de crimes passados. Notadamente, podemos destacar o crime contra o próprio José. Eles haviam vendido como escravo ao Egito e armado toda uma situação para se eximir dessa culpa. E eles assumiam agora que realmente eles não eram completamente inocentes, embora sempre pensavam que eram inocentes daquele crime, mas reconheciam que de alguma forma eles eram culpados perante Deus. E Deus trouxe a paga acerca do crime que eles não haviam cumprido, vamos dizer assim, a pena, o crime contra José, que havia sido ficado escondido. O segundo ponto de destaque da leitura desse capítulo tem a ver com o jogo de penalidades que esse capítulo vem trazendo. É interessante a gente prestar atenção nisso, porque inicialmente eles falam: não, a gente não cometeu esse crime, então quem for achado com o copo vai ser morto e todos nós seremos seus escravos. Aí o administrador de José fala: não, essa pena é muito grande, somente aquele que for achado o copo será meu escravo. E aí, quando realmente o copo é encontrado no saco de Benjamim, novamente os irmãos dizem para que todos eles pagassem por aquele crime, todos eles fossem escravos. E novamente o administrador fala: não, longe de mim fazer uma coisa dessa, só aquele realmente que foi achado como praticante do crime, esse será meu escravo, o resto de vocês vai estar livre. Então a gente percebe que há uma certa necessidade dos irmãos de se unirem, enquanto que o administrador, no jogo que José havia proposto, queria separar para ver como eles se comportavam com relação a Benjamim, ao filho preferido de Jacó. E o terceiro ponto, para você prestar atenção na leitura do capítulo, é a grande apelação de Judá para assumir a culpa pelo crime que foi cometido. E começando no versículo 18, tem uma passagem das mais emocionantes de todo o livro de Gênesis, onde Judá vai dar toda uma intercessão para que ele fosse punido no lugar de Benjamim, ele assumisse a culpa de Benjamim e Benjamim fosse, enfim, liberto para voltar ao seu pai, porque ele não aguentaria, vou retornar a seu pai sem o filho, que foi toda a situação que vimos no capítulo anterior, Judá se propondo como fiador de Benjamim. E interessante, principalmente no verso 30, ele se declarando que ele seria culpado para com seu pai durante o resto da sua vida, que
que não queria ver, né, seu pai morrendo de desgosto. E aí a gente vê um pouco, né, do que nos faz lembrar daquele que tomou os nossos pecados sobre si, Jesus Cristo, que talvez não por coincidência foi descendente, né, de Judá. Então essa atitude de Judá provavelmente está aqui na Bíblia como um exemplo do que Cristo fez por nós e como algo a ser lembrado acerca desse irmão de José que cometeu tantos erros, mas finalmente ele tem uma decisão honrada nesse capítulo. Gostou da leitura? Convido você a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender conosco, ler a Bíblia, ter uma visão diferente de um estudo realmente da Palavra de Deus, não somente de uma leitura.